Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à Cúpula Mundial de Naturopatia. Eu sou a Régia Prado e estou aqui representando a Aporte de Portugal, porém atualmente estou no Brasil. Hoje eu trago um tema bem interessante, pessoal. Nós vamos falar sobre a nossa casa, sobre esse olhar metafísico para a nossa casa. A nossa casa, ela é uma projeção nossa e da nossa família. O que eu venho trazer para vocês hoje é um estudo proposta de um olhar mais refinado para os nossos ambientes, para as nossas interações e para a nossa casa de uma maneira geral. Então, hoje nós vamos falar sobre metafísica da casa. Antes de qualquer coisa, gostaria aqui de apresentar o meu trabalho para justificar esse tema que eu trouxe para vocês. A verdadeira alquimia começa quando transformamos a nossa morada em um templo. Essa é a proposta do selo Casa Viva, onde nós vamos aprender a refinar o nosso olhar, olhar para o nosso imóvel com os conhecimentos da geobiologia, Feng Shui, todas as técnicas de domoterapia. E o tema que eu trago para vocês hoje é sobre a metafísica da casa. Antes de falar de metafísica da casa, vamos levar um olhar para o que é a metafísica. Ela busca compreender as causas invisíveis que moldam a nossa realidade, revelando a ligação entre a matéria, energia e espírito. E a metafísica da casa, ela é o estudo que interpreta esses sinais, transformando o ambiente em um aliado para o equilíbrio, a saúde e a expansão da nossa consciência. A nossa casa é um reflexo físico e simbólico do nosso corpo, da sua mente e da sua alma. Tudo que nela acontece revela os estados internos de padrões da nossa vida. Então, harmonizar uma casa e cuidar do seu corpo energético é também cuidar do nosso corpo. Cada sistema corresponde a um sistema seu, tanto que ele vai servir para circular, para nutrir, para eliminar ou para respirar. Então, as pequenas ações que nós fazemos em relação à nossa para casa, com consciência, uma consciência amorosa, com carinho, transformam totalmente a energia do ambiente. Então eu trouxe uma fotografia de uma casa assim bem estranha, né? Montei essa carinha aqui para causar um impacto, exatamente para que vocês convidem esse olhar de olhar a casa como um ser. Então pus a representação aqui com os nossos olhos e bocas também. Falando de olhos e bocas, vamos falar das janelas. As janelas, elas são os olhos da casa. Elas representam tudo que a gente pode ver, toda a clareza que nós temos da vida, de como nós olhamos o mundo, né? Então, quando você tem uma janela limpa, íntegra, nós estamos falando de uma mente aberta, de transparência. Ao contrário, quando nós encontramos na nossa casa janelas com figurinhas pintadas, mal cuidadas, sujas ou quebradas, nós estamos sempre temos sempre esse olhar de que as pessoas elas podem ter realmente uma visão distorcida e dificuldade de enxergar todas as possibilidades. Então, as janelas, elas são os olhos da casa. Quando você olha pela janela, é a perspectiva que a casa tem do mundo. Vamos falar das portas, né? As portas, elas representam as entradas da vida. Assim como nossa boca é um caminho para nossa alimentação, dentro das casas, as portas também vão representar a entrada da energia. Então, elas têm essa comunicação da troca, representam pessoas que falam, representam bocas, muitas bocas, quando tem muitas casas. E a porta é uma coisa que nós temos que observar bastante, tá? Se não range, se não enrosca, se não faz barulho, se não tem segredinho na chave, se abre pelo menos 90 graus. Se as portas não tiverem esses cuidados, elas podem sempre estar representando um medo, um isolamento, um bloqueio da entrada dessa energia vital dentro das nossas casas. Já as paredes vão fazer associação com os músculos e com a nossa pele, né? Então, como todos sabem, a nossa pele é onde delimita, né, o nosso corpo, onde cria esse campo. Nossa primeira pele é o nosso campo de preservação, nosso primeiro campo de preservação, de proteção e de segurança. Então,
De uma forma geral, paredes fortes, centro de identidade muito bem definido. Agora, quando você encontra ali as paredes úmidas, rachadas, vai falar sempre de fragilidade emocional e uma permeabilidade excessiva. Vamos continuar com as nossas comparações aqui. Então, nós temos aqui outra observação aqui. O telhado tem a ver com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos, com as nossas conexões. O chão tem a ver com a nossa base, com os nossos pés, com a nossa segurança, com o nosso apoio. A estrutura, as fundações, né, as fundações da casa, elas têm a ver com o nosso esquema esquelético, é o mesmo que é a mesma estrutura que segura o nosso corpo. As estruturas, as fundações da casa são aquelas que seguram a estrutura do próprio corpo também. Seguindo a nossa analogia, o sistema elétrico, ele vai representar o sistema nervoso. Presta atenção, pessoal, que queima muito aparelho eletrodoméstico, queima muita lâmpada, dá muito problemas do circuito nos chuveiros, nos interruptores, de uma forma geral. Sempre vai falar sobre o sistema nervoso de o dono ou de alguém que vive naquela casa. O sistema hidráulico, ele vai fazer referência com o nosso sistema circulatório. Muita atenção aqui, gente, a quesito do vazamento, né? Quando nós falamos de vazamento de água, nós estamos falando, de certa forma, como se fosse uma hemorragia. Então, é uma perda de vida, perda de energia. Muita atenção com canos que vazam, com torneiras que pingam, qualquer tipo de escape de água, sempre vai estar falando de perda de energia. Ventilação, o nosso sistema respiratório. Dentro da geobiologia, as duas coisas que nós olhamos primeiro quando vamos analisar um imóvel é a iluminação e a ventilação. Exatamente porque é um dos fatores muito importantes para a saúde das pessoas que vivem dentro daquela casa. Além do seu significado, né, metafísico, ele vai falar também da nossa saúde, do ar que a gente respira, da quantidade de claridade que nós recebemos, o quanto nós estamos em contato com a natureza, que é essa fonte de vida que vem nos acrescentar, né? Com a visão metafísica, a ventilação ela tem a ver com o sistema respiratório, vai falar de troca de ideias, de renovação de energia, né? E a luz material, a luz natural, ela é a manifestação visível do princípio vital, um reflexo direto da consciência e da clareza interior. Representa a entrada do prana, que é a nossa energia vital, do calor solar, da sabedoria cósmica no espaço habitado. Então, olha quanta coisa interessante tem a iluminação, além de fazer bem para a nossa saúde. Muito bem, entramos nos armários. Para você saber como está os seus pensamentos, você observe o seu guarda-roupa, suas gavetas, seus armários, porque eles têm uma representação muito direta com o nosso inconsciente, como as coisas estão organizadas, separadas, assim, como elas estão realmente organizadas dentro de nós, tá? O que nós escondemos dentro dos armários, nas gavetas, ela vai falar muito das memórias e entidades que nós insistimos em carregar. Organizar o espaço é alinhar o nosso inconsciente. Então, lembre-se, armários, guarda-roupas, gavetas, ele sempre vai nos mostrar como está o nosso inconsciente. Será que está bagunçado? O escritório. Nem todos têm escritório em casa, mas agora com o home office, muita gente também tem escritório em casa. É o cérebro da casa, é onde se maquina, onde se organiza, onde se elabora todos os projetos. O quarto, né? O quarto a representação dele é o próprio coração, porque ele vai falar sobre intimidade, sobre descanso e afeto, né? Ele é o templo da intimidade, é onde o ser se desnuda para descansar e sonhar. Então pensa no seu quarto. É o seu maior refúgio, o seu quarto, é o seu maior refúgio. É para ali, é onde você se despe, onde você deita, onde você dorme, onde você passa aquelas horas descansando, se recuperando da tua vida, do teu trabalho, né? Aquele reset que nós fazemos. O quarto, ele tem que estar assim,
muito energeticamente organizado para que nós tenhamos uma noite de conforto, de descanso, uma noite reparadora. A garagem. A garagem vai falar do mundo, das conquistas, do poder de ir, vai falar da liberdade. Então, as garagens, elas têm associação com as pernas. Quando você recebe as pessoas na sua casa, normalmente é na sala que nós recebemos. A sala é o lugar onde nós abrimos para o mundo externo entrar, para receber o mundo externo. Então, a sala tem a ver como nós abrimos para o mundo. Então, muita atenção à sala também, como está a sua sala. O banheiro vai falar sobre os intestinos e principalmente sobre os rins, né, gente? Que vai falar sobre a purificação e a liberação do velho. Nada difícil associar isso, porque é no banheiro onde nós também temos a nossa intimidade, onde nós nos limpamos, tomamos banho, enfim, onde nós fazemos aquela higiene toda pessoal do nosso corpo, né? Então, ele é um espaço de purificação e é onde nós deixamos ir lá tudo aquilo que já não serve mais, né? Nosso espaço de limpeza. Por isso que está associado com os rins, que é onde faz o próprio rim, e os intestinos, que é onde nós fazemos essa separação. Bom, entramos na cozinha, né? Não é difícil identificar a cozinha. A cozinha vai falar sobre o sistema digestivo, especialmente sobre o estômago. Tem a ver com a nutrição e a elaboração emocional. Isso quer dizer, como nós lidamos com as nossas emoções. A cozinha é um laboratório alquímico. É na cozinha onde você prepara os alimentos, é na cozinha onde você elabora e faz a alquimia, né, do alimento. Então, a cozinha não deixa de ser um laboratório. E o fogão, que é e o fogão, que é a fonte do fogo na cozinha, ele vai representar o dinheiro, o sucesso, a prosperidade, a alquimização, a, a, a providência. Então, fogão velho, fogão que não funciona uma coisa, não funciona outro, que é botão que não funciona, ou não sai mais, ou está entupido, tem que resolver, gente, porque o fogão ele representa o próprio espírito, é o próprio fogo, a própria energia do calor, da vida e também da prosperidade, tá bom? Assim como as torneiras que abastecem a água também na cozinha. Bom, a cozinha então é o estômago da casa, onde o fogo alquímico transforma o alimento em vida, em energia. Já falei sobre isso. E a despensa, né? Também não é difícil associar, nós vamos associar com o nosso fígado, onde nós fazemos o quê? A reserva, não é isso? Então, a reserva, o que significa quê? A segurança material. Representa aquilo que eu guardo, o que eu preciso, são as minhas reservas, né? E nas despesas, e tem muito mais a ver com comida, isso tem a ver com a nossa relação com a abundância, tá? Ou uma despensa muito vazia, ou uma despensa muito lotado com coisas que já estão vencidas, coisas que estão mal organizadas, e aquilo é o seu alimento, né? Então, começa ali pela preparação no campo, mas quando chega ali dentro da nossa despensa, o cuidado com a organização de alimentos sem convencimento na data de vencimento perfeita, né? Alimentos saudáveis, vai falar do quê? De como nós lidamos também com essa coisa da reserva, tá? Que alguns desequilíbrios muito comuns em todos os setores que nós falamos sobre hoje. E depois, em seguida, eu vou trazer aí como alterar isso. Vamos falar o quê? O que que vocês têm que buscar? Desorganização e acúmulo. Quer dizer o quê? Mente confusa, medo de escassez, dificuldade de desapego. Quando nós falamos de escuridão ou falta de ventilação, sabe aquele cômodo ali que está escuro, não abre a janela, fechado? Nós estamos falando o quê? De tristeza, de falta de clareza, de estagnação energética. Objetos quebrados ou esquecidos, sabe aquele objeto que você tem em casa que você não gosta dele, mas ele está ali para te lembrar todo dia que você não gosta dele? Aquele tipo de coisa.
Tem a ver com o quê? Com bloqueios emocionais, com traumas não resolvidos ou com projetos inacabados. Rachaduras, infiltrações e desgastes, de uma maneira geral, vai falar do quê? De mágoas profundas, de fragilidade emocional, de conflitos que ficam ali sempre repetindo. E ambiente sem uso, né? Aquele quarto que está fechado, ou guardado, ou, enfim, que está desabilitado, ele vai falar do quê? De talentos adormecidos, né? De áreas da nossa vida que nós negligenciamos. Então, prestar atenção nisso também. E excesso de tecnologia e barulhos, vai falar, lógico, de dispersão, de energia vital, afastamento do quê? Daquele silêncio interior, que é o que a nossa casa deve nos trazer. A casa é o teu refúgio, né? Ela é o teu resgate para o teu interior, o momento de descanso, enfim, de meditação, de recolhimento, de tudo. Insetos ou mofo, corrosão silenciosa de energia, pensamentos nocivos ou influências externas negativas. Insetos. É muito comum nós encontrarmos. Cada inseto dentro da metafísica da casa, ele tem uma mensagem, tá? Eu não trouxe esse detalhe porque eu não teria tempo hábil para trazer aqui para vocês. Mas cada inseto ele traz ali uma mensagem em si também. O que nós não podemos é levar tudo a ferro e fogo, né, gente? Porque os insetos também fazem parte da natureza, do clima e das estações. O que nós temos que ter atenção é quando aquilo vem de uma forma para nos realmente chamar atenção àquilo. Bom, vamos para o lado bom aqui da coisa, né? Mais leve, onde nós vamos fazer os equilíbrios da casa. Vamos falar dos equilíbrios. O que essas curas que nós promovemos, abrir a janela, colocar luz, consertar o que está quebrado, mandar consertar o vazamento, essas coisas todas. Quando nós aplicamos isso dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, o que eles trazem para nós? Então, várias dicas do que nós podemos utilizar, inclusive para interferir na leitura da casa, na leitura da sua casa, tá bom? Organização e clareza, mente serena, confiança e fluxo de vida. Quando você colocar luz natural e ar circulando, vamos falar do quê? Vitalidade, clareza nos pensamentos, expansão da consciência. Quando eu coloco ali objetos íntegros, que tem aquele significado importante para mim, o que que ele vai trazer? Uma autoestima fortalecida, os projetos em andamento e alegria de viver. Ambientes usados e vivos, quer dizer, todas as partes da minha casa precisam estar ali sendo usadas, movimentadas, terem que estar vivas. Vai trazer o quê? Os talentos que nós às vezes deixamos adormecidos. Aí uma energia em movimento, às vezes aquele espaço da casa que estava ali morto, ele acorda novamente, né? E trazendo o que? Harmonia com o fluxo da vida, né, gente? Contato com flores e contato com a natureza, de uma maneira geral. Reconexão, saúde integral, harmonia com o planeta. Eu sei que nas nossas casas, hoje em dia, nós não temos muito contato com o planeta. Normalmente estamos em apartamentos ou em lugares que já são asfaltados, não temos ali aquela conexão com a natureza. Então, você trazer a natureza para dentro da tua casa, de forma que você possa ter contato com ela, isso vai trazer muita energia assim, cura muitas energias dentro das casas. Inclusive, se vocês forem pesquisar também, cada planta ela tem alguma função metafísica e tem também a sua função química falando, troca o oxigênio de uma forma melhor. Além, as plantas, elas têm uma inteligência onde elas vão fazer troca com os ambientes, não só de oxigênio, mas também das energias. Cores equilibradas e agradáveis, né? Nós vamos falar do quê? Vamos trazer o quê? Emoções reguladas, ambiente que acolhe, ambiente que inspira, e o silêncio e o som consciente, que é um espaço que nós precisamos para introspecção, para a nossa espiritualidade e para o nosso descanso profundo. Cuida da sua casa,
é cuidar da sua alma. Todo ambiente pode se tornar um altar da sua própria consciência. Então, tudo que vocês colocam dentro das vossas casas, todo movimento que faz de pintar, de abrir, de criar, de trazer flores, de perfumar, de abençoar, de rezar, qualquer movimento que nós fazemos para nossas casas, elas respondem de uma forma muito rápida, tá? O selo Casa Viva propõe exatamente isso, de olhar para essa casa como um serzinho, não um serzão, mas um serzinho da natureza, aonde a minha consciência escolhe, a minha interação amorosa com o imóvel desenvolve uma mudança no campo energético. Muita coisa para se dizer ainda, porém, para terminar agora o nosso tema, eu venho oferecer aqui para vocês flores, isso mesmo. Então, vocês imaginem que a casa de vocês está recebendo um grande buquê de flores enviado aí de presente e que cada flor floresça, né? Luz, saúde, abundância, harmonia, alegria e que vocês possam sempre olhar a casa de vocês como um templo sagrado e que nós temos que tratar dele com carinho, olhar além dos olhos e interferir na energia. Muitas flores para as casas de todos vocês. Deixo aqui o meu contato, meu site, meu e-mail pessoal, minhas redes sociais e meu canal do YouTube. Espero vocês em qualquer um desses canais para que eu possa tirar as dúvidas ou agregar em algo mais que for necessário. Agradeço a Forte e agradeço o convite para esse congresso de naturopatia. Gratidão a todos. Muitas gracias.